Fala, meus jovens. Seguinte, Ética de Spinoza, hoje, livro um, constante no apêndice da obra. Ali você já tem a ética basicamente consolidada, né? No pensamento de Spinoza, tá? Baruch Spinoza, um filósofo holandês, ele um filósofo que está atrelado ao contexto do século XVII, tá? Influenciado pelo raciocínio geométrico de Descartes, então, aquele raciocínio mecanicista, uma lógica, né? Um sistema em que você tem engrenagens, pensa no relógio, né? Então, um relógio tem várias engrenagens dentro dele e a movimentação dessas engrenagens que empurram umas às outras faz o mecanismo do relógio funcionar, tá? Só que assim, ele é um filósofo, então, racionalista, um pensador moderno, só que ele vai divergir do Descartes. Por quê? Porque o Descartes, ele é um cara que vai dividir, né, o mundo, né, a natureza, a matéria, em duas partes, né? A res cogitans, que é a parte da consciência, a parte pensante, e a parte da resistência, que é a extensão dessa consciência, tá? Ou seja, a matéria. Então, eu, Paladino aqui, res extensa, res cogitans, minha consciência. Só que reparem que ao passo que eu estou aqui, né, explicando para vocês com tudo com as minhas mãos e falando, utilizando a matéria física, né, sensível, passa primeiro pela minha consciência, que é a res cogitans. Então o Descartes separa em dois, ele é dualista, tá? O Spinoza divide, né? Ele cinge com esse pensamento, ele separa esse pensamento. Então ele não vai pensar de maneira dualista, dual como Descartes. Ele pensa de maneira monista, tá? Então ele rompe aqui, tá? Então, diferentemente, ele rompe com o pensamento dualista do Descartes, mas inserido no mesmo contexto. Qual? O do racionalismo. Então a gente pode falar que é um racionalismo monista, tá? Por quê? Ele vai dizer o seguinte: existe um mesmo conteúdo, existe um mesmo conjunto de coisas que compõem tudo isso aqui que a gente vive, que compõem o universo todo, tá? Do ponto de vista da consciência, a gente pode pensar em Deus. E do ponto de vista da matéria, a gente pode pensar na natureza. Só que aí que vem o pulo do gato. Por quê? Porque por ser monista, é uma coisa só, certo? Então, Deus, ele é a única substância possível que compõe toda a realidade, tá? Então, a nível de consciência, né, de inteligência, de arquitetura, a gente fala de Deus, mas esse Deus, ele está em toda a natureza, ele é toda a natureza, tá? Não à toa que, então, o Spinoza, o que vai acontecer com ele? Ele, um filósofo de origem aí portuguesa, judaica, e ele vai ser excomungado, né, da comunidade judaica onde ele vivia. Por quê? Porque vai completamente contra o que pensava o judaísmo, na verdade, né, do ponto de vista judaico-cristão, que diz que Deus está aqui, né, uma persona, e ele criou todos nós aqui, ó. Criou o universo. Então Deus aqui decidiu criar tudo que existe. Faça-se a luz se fez, bum, o resto você conhece. Então, é muito difícil, muitas vezes, a galera entender o pensamento de Spinoza, porque ele justamente bate de frente, né? Na verdade, não era nem a intenção dele, ele não queria marretar ninguém, mas ele criou essa concepção de Deus de maneira que fizesse sentido e pudesse explicar o funcionamento do universo e a natureza humana, né? E ele insere, então, a natureza humana como parte constituinte de todas as vontades de Deus, né? Portanto, é um monismo, né? Então, se para o judaico-cristão Deus está aqui, cria essa natureza aqui, né? Por Deus, para o Spinoza, Deus é isso aqui, ó. Uma coisa só. Consciência e matéria são um conjunto único, horizontal. Não existe uma hierarquia vertical. Deus aqui criou nós que estamos aqui. Não. É isso aqui, ó. Tá? Só que nós estamos dentro disso aqui. Nós não temos a consciência do todo, que é isso aqui, certo? Então Deus é toda a extensão, seja do ponto de vista consciencial ou material, certo? E nós somos uma pequena parcela, tá? Desse, desse conjunto arquitetônico maior que nós estamos inseridos, que é Deus, tá? Então é um Deus panteísta. Pan é o todo, né? E teísmo, crença. Então é um Deus panteísta, certo? Então é um todo, não há divisão, né? A gente pode falar até que não existe para, por exemplo, Platão existia, né? O nível da mundo sensível e o mundo,
mundo inteligível, o mundo das formas, o mundo perfeito, o mundo imutável, sensacional, incrível, oh yes. Não, não existe o fora e o dentro da caverna. Melhor, não existe, né, o dentro da caverna, a gente aqui, né, no mundo material, imperfeito, zoado, e o mundo fora da caverna, que é esse mundo perfeito que a gente tem que buscar alcançar, né? Segundo Platão. Não, não tem isso. Para Spinoza só existe o dentro da caverna, não tem separação, não tem céu e inferno, não tem terra, não tem céu, tudo é a mesma coisa. Monismo, um conjunto, tá? Esse conjunto chama Deus, ficou claro? Paulinho, por que você está falando isso? Porque não tem como você entender a ética de Spinoza se você não entender esse pensamento que a gente pode chamar de metafísico, né? Metafísico, explicar a matéria, explicar a física, explicar a natureza. Então, entendendo essa parte da metafísica aqui de Spinoza, a gente consegue entender, portanto, onde que entra o ser humano, onde que entra a ética, onde que entra as ações do ser humano nesse balaio de gato todo chamado Deus, certo? Chamado realidade. Tá? Então, e aí? Ética de Spinoza. Então, o ser humano, ele nada mais é do que uma manifestação de Deus. Ele nada mais é do que uma parte da substância, certo? Pensa lá na substância, um atributo, né? Voltando aqui, ó, substância, né? Para Aristóteles, você tem a substância e os atributos da substância. Então, olha, essa caneca aqui, ó, né? A UEL. Quem vai prestar o UEL em breve vai estar aqui, ó, né? Então, se você tem o atributo dessas substâncias, né? Então, isso aqui é uma porcelana. A substância é a porcelana, mas a forma como essa porcelana está, que é o modo de existir, né? É um atributo da substância porcelana para Aristóteles, né? Aí você tem tempo, espaço. Então, por exemplo, esta porcelana está na forma como? Qual o modo dela? Caneca. Ah, qual a função? Ah, tomar alguma coisa. Ah, e está onde? Está no meu quarto. Ah, em que lugar? Ah, na rua tal, 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 tal. Ah, em que momento? Aqui, às 10h24 da manhã. Então, existe a substância, existem os atributos dessa substância. E para Aristóteles, você tem várias substâncias diferentes, né? A substância que compõe a cadeira, a madeira, pode ser o ferro, né? E o ser humano, carne e osso. Só que para o Spinoza, só existe uma única substância, que é Deus. E nós somos apenas um atributo dessa substância. Ou seja, é a maneira, é a forma como Deus está manifestado, certo? A maneira como Deus, vamos dizer assim, se concretiza, né? Ou seja, um inseto, seja uma barata, uma formiga, seja eu, seja você que está vendo esse vídeo, nós somos apenas um atributo, um modo de Deus existir, certo? E nós somos, então, uma pequena parcela desse conjunto maior. Sendo assim, como que eu escolho ser ou não ser se eu já estou aqui? Não escolhi minha altura, não escolhi meu peso, não escolhi... isso pode variar, ok, mas perceba, essas variações não dependem de nós. É? Ah, então, não quer dizer que eu posso escolher não ser o ser humano dentro do que Deus colocou para mim? Segundo Spinoza, não. Você não escolhe ser, você está como você deveria ser. Ou seja, só existe necessidade para o Spinoza. Tá? Sendo assim, o ser humano, como uma pequena manifestação de Deus, um pequeno atributo, uma pequena parcela, ele não tem liberdade de ação, liberdade de escolha. Não existe isso. Não existe isso. Uma vez que eu já estou aqui, que eu não escolhi estar aqui, né? Eu não tive essa liberdade de escolha, não há o livre-arbítrio, certo? Segundo Spinoza, é por isso que vai muito divergente da concepção judaico-cristã, né? Porque existe o livre-arbítrio, você, etc., é pecador, e você tem consciência, pede perdão. Não tem isso, certo? As ações que nós cometemos já estão, por necessidade, basicamente decretadas nessa arquitetura maior, certo? Então, Paulino, o que que existe aqui, então? Qual é a variação que possa ter, já que as ações e as coisas que acontecem já estão arquitetadas, né? Não existe liberdade de ação e escolha. O que varia em nós são as afecções. Então, eu não posso escolher, por exemplo, um dia eu acordo doente. Poxa, eu não queria estar doente, mas varia. Eu posso acordar saudável, beleza? Se um dia eu acordar puto da vida, pé da vida, tem que fazer. Se um dia eu bater o dedo na quina da mesa e ir chorando pro trabalho, aconteceu. Então, essas afecções, tá? Essas paixões, tá? Para Spinoza, elas acontecem de maneira ou de outra, independentemente da nossa vontade. É contingência, certo? Só que essas paixões podem ser positivas e negativas.
E a paixão positiva é aquela que me leva a um estado de natureza melhor, um estado de natureza e também um estado de consciência, do nível consciencial e do nível material melhor. Então, quando que eu estou melhor? Quando eu estou feliz, quando eu estou alegre, quando eu estou disposto, né? Quando eu estou positivo. Isso aumenta a minha capacidade de existir, o meu modo como eu estou aqui, tá? Essas emoções, essas paixões, tá? Que vão nos acometer de qualquer maneira, tá? Essas afecções que nós achamos, elas vão nos acometer de maneira ou de outra. Só que existem as positivas e as negativas. Negativas, triste, depressivo, com raiva, ciúme, inveja, aquele sentimento que não nos leva a estar num nível de existência, um modo de existir que nos permite ficar mais tempo aqui existindo como nós estamos. Fica uma semana com raiva, fica 2 meses com raiva, fica 3 meses triste, depressivo, tem que tomar remédio, né? Tem que fazer tratamento. Por quê? É um estado, uma forma como nós estamos que não nos possibilita estar existindo durante mais tempo. O fim vai chegar antes para nós. Então, qual é a afecção? Qual é a afecção que nos permite estar durante mais tempo aqui como nós estamos, vivos aqui? As emoções, as paixões positivas, elas aumentam isso aqui, ó. O nosso conatos. A nossa vontade de existir. Nada mais é do que a vontade de continuar vivendo, existindo como nós estamos. E nós vivemos o tempo inteiro lutando para manter o nosso conatos. Então, se vem uma paixão negativa, por exemplo, se acomete uma doença, eu vou lá e tomo remédio. Eu quero continuar vivendo. Mas veio aqui algo que bateu de frente, porque eu não escolhi ficar doente. Então, será que isso não é vontade de Deus eu ficar assim? Pois é. Mas o que eu vou fazer? Eu, como ser humano, consciencialmente, ou seja, conscientemente, percebo isso e vou escolher tender as minhas, né, as minhas ações. Eu vou a um nível de consciência, né, sutilmente, aos poucos, inclinar as minhas paixões para paixões positivas, ou seja, que aumentem o nosso conatos. Então, se o conatos é a minha vontade de existir, e o Nietzsche chamaria isso de vontade de potência, né, vontade de continuar vivo aqui, né, em disposição como nós estamos, se eu vou escolher fazer isso, como que eu vou fazer? Como que eu vou escolher fazer isso, se não há liberdade de escolha? Aí é que vem o pulo do gato. Bem, o Spinoza dá uma pequena brechazinha de liberdade de escolha. E qual é? A consciência. Então, no plano de ação, beleza. Eu tomei as minhas ações, as minhas escolhas, mas fazendo parte de uma manifestação maior de Deus, certo? Eu sou uma pequena parcela do que é Deus, certo? Tanto que eu só enxergo o que? O que acontece comigo e o espaço onde eu estou. Por exemplo, eu não sei o que está acontecendo na China lá agora. Eu não sei o que está acontecendo com alguém que está doente. É por isso que eu não vejo todas as possibilidades possíveis do que pode acontecer com todos os seres aqui neste conjunto. Eu estou limitado ao que eu vivo, ao que eu experimento, às minhas sensações. Eu tenho uma pequena parcela, por isso que eu sou uma parte. Então, essa pequena parcela, ela enxerga de maneira limitada, ela vai até certo nível de consciência. Mas o Spinoza dá, dentro desse espaço, essa pequena possibilidade de liberdade. Ou seja, a consciência, até o limite da minha consciência. Então, eu tô consciente, por exemplo, que eu tô doente, eu tô consciente que eu tô feliz, eu tô consciente que eu tô indisposto. Eu estou sabendo disso. E eu só estou sabendo porque eu tenho racionalidade, razão. Por isso que ele é racionalista. O nível de liberdade está ligado ao meu nível de compreensão do meu estado, da forma como eu estou aqui, da maneira como o atributo de Deus se manifesta. Ou seja, o estado em que eu estou agora, em que eu me encontro. Certo? E eu não sei como eu estarei depois. Eu não tenho essa amplitude. Eu sei o aqui e agora. Por isso que eu sou limitado. Por isso que eu sou uma pequena parcela da manifestação de Deus. Olha só. Então, a minha liberdade, então ele oferece esse caminho da liberdade nesse pequeno espaço que existe. Está ligado à minha compreensão. E eu compreendendo o estado como eu estou, eu vou. Ele oferece um pequeno caminho para que possa haver alguma liberdade. Qual? O direcionamento das minhas paixões. Eu não consigo, eu não vou mudar completamente a minha vida, completamente as minhas paixões. Elas vão vir sobre mim. Nossa, mas eu comi certinho, descansei, tal, faço exercício físico, como bem, descanso. Mas aquele dia eu acordei zoado. Pois é.
Qual que é a explicação? Nenhuma. Você não tem como explicar. Atingiu você. Qual é a sua capacidade, então? O que você pode fazer em relação a isso? Direcionar, tendencionar, racionalizar, ficar bem, manter-se positivo, direcionar a sua paixão. E perceba que você consegue fazer isso só por meio do seu intelecto. Então, você tem aqui dois tipos de paixões, segundo o Spinoza. Ele vai dividir em dois. Você tem as paixões interiores, voltadas a esse nível de consciência racional, voltadas para um nível mais que ele pode chamar de não vamos chamar de superior, né? Porque a gente está no mesmo plano, mas a um nível mais satisfatório da alma, do ser, certo? Interior, ou seja, o nível de consciência. Então, ele vai defender que para eu ter uma vida mais livre, dentro do espaço que existe, né, de compreensão, certo? É uma vida mais racional, voltada às minhas paixões interiores. Quero estudar mais, quero conhecer mais, quero compreender melhor, quero entender os meus estágios, quero entender o que aconteceu, certo? Volta. A liberdade está no meu nível de compreensão. E aí, portanto, compreendendo mais e tendo uma vida mais racional, mais voltada à minha parte interior, certo? Eu tenho, portanto, uma vida mais livre. E essa vida mais livre está ligada à minha felicidade. Então, eu tenho que me esforçar para inclinar as minhas paixões para paixões positivas, para paixões interiores, a um nível de consciência voltada à minha felicidade. Ou seja, em suma, eu tenho que me esforçar para ficar feliz, porque a minha felicidade aumentará o meu conatus, a minha vontade de existir, minha vontade de potência, a minha vontade de viver, a minha disposição para a vida. Certo? Essa é a ideia. Tá? Então, qual que seria a outra paixão? A outra paixão, né, seria ali as paixões exteriores, a parte da matéria, natureza. Então, as necessidades, as paixões mais básicas, né? O descanso, o comer, dormir, as paixões exteriores, físicas, voltadas à matéria, à natureza. Se eu inclinar só as minhas paixões para essas satisfações da matéria, da natureza, eu posso me dar mal, né? Por quê? Eu adoro hambúrguer. Então, se eu for seguir só o que eu quero, só o que eu gosto de fazer, comer, né? Comer só hambúrguer, vou comer só hambúrguer, 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 hambúrguer. Qual vai ser o meu fim? Eu estou inclinando as minhas paixões para algo que futuramente não vai me trazer, não vai me trazer benesses. Não vai aumentar o meu estado de potência. Por quê? Aumenta o meu colesterol, estradiol, aí eu vou ficar com nível de gordura alto no sangue, isso vai prejudicar os meus batimentos cardíacos. Pronto, já não sou mais uma manifestação de Deus na forma como eu estava aqui, paladino, vivo, respirando. Vou virar poeira das estrelas. É uma maneira de existir para Spinoza? É. É um outro atributo. Vou virar cinzas lá, vou virar comida de formiga. É uma outra forma de existir. É outra uma outro modo da matéria. Só que eu acelerei esse processo, né? Então, essas outras paixões exteriores, eu tenho que ter um nível de consciência para que eu não incline todas as minhas paixões para elas, tá? Mas sim para as interiores. Ou seja, uma vida mais voltada à consciência, uma vida mais voltada à racionalidade, uma vida mais voltada à racionalidade me leva a uma liberdade maior, porque eu estou compreendendo melhor a maneira como eu estou. E ao compreender a maneira como eu estou, eu inclino-me para que eu possa ser feliz, que é uma paixão positiva da alma, tá? Bom, então questãozinha para vocês, gente. Tentamos matar aí o básico para vocês, tá? O direto, direto e reto. Por quê? Porque vocês têm outras matérias, vocês estão num contexto aí maior de preparação vestibular, né? E vocês têm outras N matérias para estudar. Façam as questões, tá? Façam essa questão discursiva aqui. Nós temos uma questão por aula, né? Como vocês já bem sabem.
Os PDFs estarão aí, a correção está logo abaixo desse slide, não vou mostrar, senão perde a graça, apesar que é um curso gravado, né? Então você está aqui, você tem a expectativa de resposta e treinem, tá? Vai dar certo. Abraço.